peso da luz, continuando as nossas questões filosóficas e espirituais cotidianas. Hoje, antes de começarmos a gravação, falávamos extensamente sobre as mazelas sociais que estamos envolvidos, né? Desde a condição que nos é imposta através de impostos e condições políticas administrativas, até condições sociais, de caráter, de moral, de convívio entre nós. Creio que hoje a pergunta que faça sentido dentro da nossa trilha é questionar até que ponto, a primeira questão é tentar entender e questionar até que ponto querer pertencer a uma sociedade como essa que vivemos é saudável. Até que ponto ser evoluído, entre aspas, né, estar numa vibração superior ou vivendo melhor, é importante que eu seja aceito e que eu seja bom aos olhos dos outros. Então, a gente levantou esse tema de como melhorar nossa frequência vibracional, né? Exatamente. E indo contra esse novo negócio, né, que é a venda, né, da espiritualidade e as modas espirituais, né, de fazer isso, aquilo, sempre incorporando matérias em nós, né, e a gente não vê o que nos faz vibrar em uma frequência menor. Sim. E esse é o foco, né, quando você fala assim, olhando o cotidiano, né, uma das âncoras que nos faz vibrar em uma frequência inferior, que é isso que a gente quer abordar. O que eu vou ter que largar? O que eu vou ter que me desfazer, né? E o primeiro tópico que nós estamos abordando é essa mazela de dentro da sociedade que vivemos, eu quero ser visto como bom. Então, eu não aprendo a dizer não. Agora, é interessante isso porque e isso eu lembro, principalmente quando jovem, né? Quando mais jovem, hoje em dia com mais experiência de vida, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas realmente quando jovem, você quer ser aceito, você quer ser incorporado, você quer ser visto como alguém acessível, né? E aí vem essa questão de você nunca dizer não, e você vai, né, inconscientemente cedendo espaço aos pedidos, né? E não só aos pedidos, mas há uma concordância tácita ao exposto pela outra pessoa, e você não coloca teus verdadeiros pensamentos com receio de não ser aceito, né? Há um medo da rejeição. Este medo da rejeição que nos faz vibrar em uma frequência baixa. A gente tem a escala de Hawkins, né? Que um dos pontos mais baixos, né, é o medo. E esse medo é inconsciente. Então, quando a gente, por exemplo, um vizinho vem e pede, olha, você poderia ficar com meu filho para eu assistir uma reunião X? E você diz, não, eu posso. Só que você tinha outro compromisso e você já maquina mentalmente, eu vou mudar o compromisso. Eu tinha um dentista. Não, pode deixar que eu remarco o dentista. E você inconscientemente tem por trás um medo de ser visto como alguém que não colabora, alguém que não acolhe, alguém que não está disposto. Há um medo de não ser aceito. Você não diz, olha, desculpa, mas eu tenho um médico. Não, eu mudo o médico, não tem problema. Até onde, né? E isso só você fazendo um exame de consciência muito profundo é que você vai encontrar o real motivo pelo qual você aceitou e você mudou o médico. É claro que tem um ponto aí que eu acho importante. Esse tipo de análise que a gente está fazendo, e essa abordagem, ela tem que ser feita com
quase uma luva cirúrgica, né? Porque Exato. quando você fala isso, eu posso entender por um outro viés. Eu posso entender assim, eu tenho que me valorizar, eu sou importante, chega de ser escravo dos outros, de hoje em diante eu vou... Que é um discurso que é o outro lado da moeda e tão perverso quanto. Claro. É necessário que tenhamos muita lucidez e consciência para que eu perceba se de fato a minha ação ela é genuína, se de fato eu não estou tentando buscar aceitação. Porque, como você bem usou, essas âncoras, elas acabam arrastando a gente. Quer dizer, já não bastam as âncoras cotidianas que sequestram a nossa atenção todos os dias. Todo dia tem uma notícia bacana, nova, que você acaba sendo puxado emocionalmente para elas, fazendo você entrar numa escuridão espiritual, porque você está imerso na matéria e você começa a questionar por que mudou isso, mudou aquilo. Esse já não basta essa condição social, que ela acaba sequestrando você. Existe as relações pessoais que estão à nossa volta e que também tentam, de uma certa forma, eu não diria que sequestrar a nossa atenção, né, para não ser redundante com a palavra, mas que é necessário, a gente tem que ter uma postura, não dá para ir, de novo, aceitando que a gente, esse pertencimento, né, pertencer a essas relações, eu não gosto disso, eu acho que isso macula muito a sua pessoa individual e a individualidade. Sabe? Então, mas veja, essa nossa conversa, desde o início, a gente, primeiro, estamos direcionando a nossa conversa para buscadores. Sim. Buscadores que necessariamente estão do lado da verdade para consigo mesmo. Porque quando a gente traz um exemplo destes, isso significa colocar um espelho na minha frente. Isso. Um espelho de eu comigo mesmo. Eu não devo nada a ninguém, estou fazendo uma autoanálise minha, né? Absolutamente minha. Então, eu não posso mentir para mim se eu sou um buscador honesto, não é? Então, quando coloca um exemplo destes, e a gente diz, há que fazer um exame, uma visão cirúrgica para ver a raiz real do problema, isso significa que eu vou escarafunchar dentro de mim mesmo. Exato. Com absoluta honestidade, não é? Para poder chegar ao cerne da questão e ser honesto comigo mesmo, dizer, de fato, eu não enfrentei a situação porque eu tenho medo de não ser visto como uma boa pessoa, né? Olha, um outro exemplo, uma pessoa que sempre está, por exemplo, pedindo dinheiro emprestado. Me empresta R$100 que sexta-feira te devolvo, e na sexta-feira devolve. Mas daqui a pouco, na semana seguinte, você me empresta R$50 que amanhã te devolvo, e devolve, realmente devolve. Mas você começa a perceber que há um comportamento contínuo em cima, há um círculo vicioso em cima deste comportamento, né? E você sempre cede. Você nunca diz, olha, hoje eu não posso, eu tinha um compromisso e estava com esse dinheiro separado. Não, você pega e você cede, né? A pergunta é, por que você cede? Por que você abre tua agenda quando você não podia abrir tua agenda? Né? Por que você acolhe quando você tinha outro compromisso e você não podia acolher? Por que você concordou com um comentário, né, homofóbico, por exemplo, quando você tem uma visão muito clara? Por que você concordou? Por que você simplesmente abanou a cabeça? Por quê? Esta é a pergunta. Coloque o espelho na sua frente e veja por quê. Por que eu concordei com aquilo? Não é? Eu já fiz esse trabalho e acho que hoje, felizmente, este é um dos pontos que eu superei muito. Ainda tem alguns resquícios, ainda tenho dúvidas, por exemplo, até onde vale a pena comprar a briga, né? Aquilo que você falou. Olhando essa sociedade como está hoje, até onde eu devo me pronunciar? Que aí entra uma outra questão, que nós já falamos no podcast passado, o silêncio.
né? Até onde a situação merece apenas observar e você aquietar. Aquietar sem julgar, para não gerar sentimentos inoportunos ou desnecessários que vão te fazer vibrar também numa condição baixa, não é? A questão é olhar para dentro de si diante deste rodamuinho que nos provoca continuamente, né? E você examinar seus comportamentos, para você chegar ao âmago do porquê eu fiz aquilo. E se realmente há um medo de não ser visto como uma pessoa boa, uma pessoa que colabora, né? Aí há um problema, é o medo. Por que você não se projeta como uma pessoa inteira e você propicia para que a outra pessoa também se torne uma pessoa inteira, né? Eu não estou abordando do ponto de vista quando existe uma situação pontual que a gente tem que acolher. Não, eu estou diante de ciclos viciosos, né? Uma pessoa que sempre vem se queixar, por exemplo, do companheiro ou da companheira. Sempre fala, coitadinho, eu tenho que ouvir. Né? Ou então, sempre uma pessoa que vem se queixar, eu fui no supermercado porque os preços, porque o político... E você sempre acolhe esse vômito, né, de discordância e você concorda. A gente não se posiciona. A gente não fala, escuta, não adianta reclamar, né? A gente acolhe. A gente é visto como um depositório, né, de críticas. E quando você contesta, né, você é visto, às vezes, como mau caráter, né? Fulano, olha, falei isso, o cara me respondeu aquilo, né? Aí o cara não fala mais com você. Isto faz parte do crescimento. Isto faz parte de você ser você. Abandonar o medo. O medo que é um dos outros aspectos, né? Falam de como falam de mim, né? Mas enfim, isso mais tarde a gente vai ver. Mas assim, por que eu não posso ser eu? Aliás, quando a gente fala vibrar em uma frequência mais alta, absolutamente necessário que você cresça. Abandonar os medos. Abandonar os medos significa você ser você. Colocar teus pensamentos. Se moralmente eles têm conteúdo, né? Se moralmente eles têm um conteúdo maciço, robusto, exponha. Não com o objetivo de convencer ninguém. Não com o objetivo de querer que o outro fulano cresça. Simplesmente expor. Eu penso assim, né? Minha experiência é esta, né? É só isso. Eu diria que o princípio que nós usamos aí para falar o ato de ser bom, né, que é aceito socialmente, ele pode ser expandido para muitas coisas diferentes, né? Desde de condutas minhas mesmo, né? Claro. Porque aquele cara é bacana, né? Aquele cara é bacana porque... Né? Então eu acho que tudo que vem aí depois do porquê é quase um sinal já de que existe um fator de aceitação envolvido. Eu diria que talvez eu queira ser aceito e visto como bom, porque para mim isso abre portas. Abre portas. Então, eu vou aceitar ficar com seu filho em casa, desmarco aqui o médico, não tem problema. Eu tive que fazer isso, porque vai que um dia eu também preciso, né? Você veio me pedir R$100, eu te emprestei, porque vai que um dia eu também preciso.
eu estou falando, é o meu espelho agora aqui, tá? Eu estou tentando entender esse processo através do meu espelho. Só que existe, quando eu assumo essa posição de querer ser visto como sempre uma pessoa boa que ajuda, na esperança de que quando eu precise você esteja com a mão estendida para me ajudar, e isso nem sempre acontece, porque aí quando eu falo, escuta, tudo bem, agora é minha vez, né? Brincando, eu preciso de tal coisa, você vai falar assim, olha, infelizmente nesse momento eu não posso te ajudar. Aí eu vou me voltar em revolta e falando assim, você vê, a vida inteira eu ajudei o camarada, como se isso fosse uma obrigação que ele tivesse em te ajudar também. E aí gera em mim uma expectativa de estar amparado, de ter ajuda, e isso não necessariamente aconteça. Por isso que essa condição de ser visto como bom, eu diria que é uma preocupação que a gente acaba tendo, muito vinculada de fato ao medo, né? O Hawkins aí na escala dele é muito preciso quando ele mostra isso, é medo. Né? Eu tenho medo de não ser aceito. Veja, a gente é difícil encontrar os exemplos mais contundentes às vezes, né? Mas a gente sabe. Se eu sou um buscador honesto e coloco o espelho, eu sei quando eu agi por medo de não ser aceito, medo de não ser visto como uma pessoa boa. Eu sei, a gente sabe. Então assim, a gente está chamando a atenção, né, para aquele comportamento que reverbera o medo de não ser visto como bom. Né? Este é o ponto que nós estamos colocando. Né? Você trouxe a questão da ajuda. A ajuda também tem outro viés que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no outro podcast. Né? Mas eu vou te dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo, com uma pessoa de idade. Né? Uma pessoa de idade caminhando, a bengala caiu. Né? E eu fui pegar a bengala para dar na mão, e a pessoa, o velho, falou não. E eu fiquei parado, né? Imediatamente parei, e ele falou assim, o velho precisa se exercitar. Você está impedindo que eu faça o exercício de me abaixar e pegar do chão. Percebe? Este é o ponto. Né? A ajuda, que a gente vai ver isso no podcast seguinte, ela tem limites. Ela tem limites quando você afeta o crescimento do outro. Né? E o ser bonzinho também está conectado a isso. Quando você está emprestando esse dinheiro e está essa pseudo-ajuda, né? Essa pseudo-suporte a essa pessoa, você está criando um dependente, se esse comportamento é contínuo. Percebe? E aí, por um medo teu de ser visto como uma pessoa que não é boa, não é? Cria uma dependência. Impede o outro de crescer. Crescer em que sentido? De olhar seus recursos e ordenar sua vida para que isso não ocorra. Uma vez, outra vez, todos estamos sujeitos. Então, quando é pontual, não é problema nenhum. O problema é quando vira algo cíclico, vira um comportamento recorrente, não é? E você percebe que a pessoa está sempre com o mesmo comportamento e nada muda. E você está sempre, pelo medo de não acolher, etc., se submetendo àquilo. Então você está vibrando numa frequência de medo inconscientemente e tornando um outro ser paralisado no seu círculo vicioso. Isto é altamente pernicioso para ambos. É disso que estamos falando. É isto que estamos chamando a atenção, de eu examinar até onde meu comportamento, por um medo de não ser visto como uma pessoa boa, acessível, está criando, né, uma frequência vibracional ancorada
né, no medo, em mim, e uma dependência emocional no outro. Sem contar que essa posição faz com que eu gaste muita energia, né? Sem dúvida. Vou gastar muita energia para manter esse ar de bonzinho à minha volta o tempo inteiro, né? Isso sem contar de quantos milhões de outros medos nós temos, né? Medo é uma palavra, só que tem raízes inúmeras, né? Tem medo do escuro, tem medo do amanhã, tem medo da incerteza, tem medo de você, da mudança. No fundo, por que a gente tem tanto medo de se mostrar, né? Exatamente. Por que eu tenho tanto medo de me mostrar? Então, o medo, a gente abordou hoje um medo de não ser visto como uma pessoa boa. E aí aquilo assim, você é espiritualizado, você não pode ficar bravo. Não. Você é espiritualizado, você não pode ter raiva. Exatamente. Você não pode xingar. Mas, no fundo, nós estamos chamando a atenção da máscara, né? Da máscara que a gente veste. Por exemplo, em um primeiro contato. Vou conhecer fulano ou fulana. Nesse primeiro contato, né, você veste uma máscara. Por quê? Porque a primeira impressão é que vale? Você sabe que eu já perdi a amizade porque em determinado momento eu falei que eu comia carne? Exatamente, mas a pessoa falou, você come carne? Eu falei, claro que eu como carne. Perdi a amizade. A pessoa nunca mais falou comigo. E é verdade, isso é um fato. É verdade, aconteceu isso. Assim, eu acho que eu fico andando com vestes brancas e deslizando, flanando pelo chão. Ele está brincando, né? Exatamente, é isso mesmo. Cria-se uma imagem e eu tenho que corresponder a essa imagem. Então eu sou bonzinho. Tem uma situação que muita gente deve conhecer, que ocorreu com Gandhi, né? Gandhi foi convidado para uma recepção e ele, depois de ter adotado as vestes típicas do algodão feito na Índia, ele foi com sua roupa típica feita, né? E chegou na entrada da recepção e foi barrado, né? E falaram, olha, só pode entrar com smoking, com roupas dignas da recepção. O Gandhi falou, não tem problema. Ele foi embora e mandou uma pessoa que trabalhava com ele levar o smoking. Mas ele ficou em casa. Percebe? Ele não aviltou, ele não entrou no sistema, né? Foi ele. Foi literalmente ele. Esta coragem, né, de você não ser visto como bonzinho, ou como flexível, ou como você é você, né? O ponto é que eu não estou sempre disponível. Eu não estou sempre... eu não sou sempre prestativo. Eu não estou sempre sorrindo. Nem estou sempre falando de espiritualidade. Uhum. Essa característica, ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Uhum. Né? E isso não nos torna pessoas boas ou ruins. É uma característica. A questão é quando você se avilta. Exato. Por medo de não ser visto como uma pessoa agradável. Claro. Uma pessoa bonzinha, né? Este ponto que estamos citando. Sim. O medo de não ser visto como isso. Isso exaure a nossa energia e nos arrasta lá para baixo. Isso é uma âncora. Uma âncora vibracional no medo, que muitas vezes, e geralmente, é inconsciente. Não está no nosso consciente. Não, concordo. Então a gente está colocando o espelho aqui na minha cara, você, espelho na sua cara, cada um coloque seu espelho para poder se livrar dessa âncora. Esta é a mensagem.